Neste período atroz da humanidade, muitas pessoas confrontam-se com uma realidade muito dura de sofrimento físico e psíquico, de confinamento em casa, de dificuldades económicas que vão continuar, de mortes em casa, de pessoas isoladas, e muitos têm pedido ajuda a Deus, intercessão para si próprios, mas muitas vezes, na maior parte das vezes, para os outros, para os seus entes queridos e para a humanidade inteira. E nós cristãos surge-nos uma pergunta: faz sentido rezar a Deus numa situação de necessidade como esta? Será que Deus vem para nos ajudar? Será que não? Se Deus é amor, por que não nos salva? Estas são questões que nos colocam com muita pertinência e, sobretudo, a quem já sofreu na carne a doença, as suas consequências e, sobretudo, a incerteza que esta doença provocada pela Covid-19 gera. Obrigada, Ana Loura, por ter aceitado abrir caminho nestas palavras soltas. Ana Nogueira dos Santos Loura é de Vila do Conde, não é do Porto, o que faz muita diferença. Julgo que mais do que rendida ao encanto insular, e julgo que, tal como eu, partilha da mesma convicção, os Açores são a nossa terra, embora não tenhamos nascido aí. Vive em Santa Maria, onde trabalhou, ligado ao setor da aviação civil, é mãe, é avó, comprometida com várias iniciativas locais de cidadania, entre as quais destaco a Fraterna Ajuda Cristã. Bom dia, Ana, mais uma vez. A Ana sofreu na carne e porventura ainda sofrerá o Covid-19 e as consequências desta doença, da qual ainda se conhece pouco, contra a qual muitos lutam, mas também muitos ainda, se calhar até demais, resistem a aceitar como uma doença grave. Quer contar-nos um pouco dessa sua experiência, que foi logo na primeira parte destes nossos dias de confinamento, destes nossos dias de desassossego? Está a fazer um ano que eu fui para o continente para estar com a minha mãe e para ir às correntes escritas, que eu faço por não faltar, e passado muito poucos dias eu comecei a sentir-me com muito poucas forças. Portanto, eu sofro de rinite alérgica, é, é, são recorrentes as minhas crises, e eu pensei de início que era só mais uma crise de rinite alérgica. Acontece que comecei a ter febre, que não é o normal nestas minhas crises, e no dia 28 de fevereiro fui a primeira vez a uma consulta de urgência. Fui medicada, fui mandada embora com uma série de medicamentos que eu tomei religiosamente. Entretanto, fiquei a tratar da minha mãe e as forças eu não conseguia. A respiração era difícil, voltei passado 2 ou 3 dias. Bom, o processo foi muito complicado até ser reconhecido que era possível que fosse Covid. Portanto, o delegado de saúde garantiu-me de 3 vezes que não, senhor, que não era, que eu que fizesse a medicação, que tivesse calma, que não tinha antecedentes, que não tinha estado com ninguém. Apesar de ter estado nas correntes, não estive em contacto direto com o Luís Sepúlveda, que foi a única pessoa que foi publicitada como tendo estado infectada, portanto que eu que não tinha Covid. O certo é que eu fiz, entretanto, um ataque aos pulmões. O primeiro médico que viu não viu os indícios, mas eu voltei no dia seguinte porque, de facto, eu não conseguia, eu não tinha forças, eu não conseguia respirar, eu tinha febres altíssimas apesar da medicação, e a médica que me viu olhou, de facto, para aquilo com olhos de ver e fiquei logo em isolamento. E no dia 12 de março, portanto, está a ver, foi um processo que se iniciou talvez a 24 de fevereiro, só no dia 12 de março eu dei entrada no Hospital de São João em muito mau estado. Cheguei lá às 5 da manhã e por volta das 9 tive a boa notícia de que estava infectada com Covid. Qual foi a sua reação, Ana? Qual foi a sua reação? Era uma doença que se conhecia pouco, ouvia-se como uma coisa distante. As nossas autoridades chegaram a dizer que isso era uma coisa lá da China que dificilmente chegaria cá, não é? Chegaria cá. A minha reação em relação a mim própria
eu estava tão debilitada. Eu acho que aquela coisa que os médicos dizem que é assim, pronto, nós como estamos com pouca oxigenação, o cérebro não funciona a 100%. Portanto, não, pronto, fiquei triste, mas confiei. No dia seguinte, quando tive a notícia de que a minha mãe, que eu tinha infectado a minha mãe, assim, aí sim, aí o meu mundo caiu. Aí eu chorei, eu gritei, porque já não era eu, já era a minha mãe, com 94 anos. Aí as coisas foram muito complicadas. Mas eu penso que o meu período de doença efetiva já estava um bocadinho ultrapassado, porque no dia em que eu entrei, portanto no dia 12, os médicos colocaram a hipótese de coma induzido, portanto de ventilação, mas no dia seguinte, não sei como, o médico disse, não, está a reagir bem, não vamos induzir o coma, não vai ser ventilada, e estive os 5 dias nos cuidados intensivos, a recuperar muito lentamente. É assim, eu confiei, eu não sei como nem porquê, portanto é estranho que numa situação de doença tão grave, porque eu estava mal, eu estava muito mal, e eu não tenha pensado, eu vou morrer, isto é o fim. Não, e eu disse, calma, vamos ver. Eu confiei. E claro que a minha fé me ajudou. Eu rezei, claro que rezei. Não foi numa de pedir, meu Deus, salva-me. Meu Deus, eu não quero morrer. Não foi. Foi numa mesmo de confiança. Eu cantava baixinho, confiarei, pronto, o Senhor é meu pastor. Eu cantava baixinho esse salmo, porque eu confiei. Eu senti que tinha alguém que tinha, os médicos cuidaram de mim, mas eu confiei. Isso fez-me bem. Isso deu-me muita força. Com a consciência sempre presente de que ninguém se salva sozinho, também ninguém se contagia sozinho, e a sua mãe? A minha mãe, os médicos, a primeira ideia foi internarem a minha mãe, iremos buscá-la à casa. Felizmente, uma doutora Cândida, nós não víamos a cara a ninguém, víamos os olhos, portanto, eu só depois de ter alta e depois de ir ao Hospital de São João fazer um teste de serologia, e depois uma consulta, é que conheci a doutora Cândida. A doutora Cândida ouviu meus gritos, eu gritei, chorei, e veio à porta do quarto, porque elas raramente entravam, veio à porta do quarto, tinha uma janela na porta do quarto, e disse, olha, a minha opinião é que a sua mãe, não tendo sintomas, não seja internada, mas a decisão não é minha. Foi uma decisão, e a doutora falou com o delegado de saúde que acompanhou a partir do momento em que saiu o resultado, que acompanhou a minha mãe, e a minha mãe ficou em casa. Entretanto, as cuidadoras foram todas postas em isolamento em casa, e a minha filha, que estava em Lisboa, veio cuidar da minha mãe as 24 horas do dia. Minha filha foi uma heroína no meio deste processo todo. Durante 20 dias, 20 e tal dias, a minha filha, 24 horas por dia, cuidou da minha mãe com as debilidades que ela tem. Mas esta questão da minha mãe deitou-me abaixo naquela altura, portanto, mas depois de saber que ela estava assintomática, foi uma coisa extraordinária. A minha mãe não teve dias antes. A minha mãe teve febre, chamou-se o médico de família, era uma infecção urinária, provavelmente já era o Covid, mas foi uma coisinha muito ligeira. Felizmente, se a minha mãe tinha morrido com o meu contágio, eu não sei. Aí as coisas tinham-se complicado para mim.
Esta doença pôs-nos de facto de joelhos, pôs-nos de joelhos porque nós conhecíamos pouco sobre ela, pôs-nos de joelhos porque nos pôs efetivamente doente, ceifou e está e continua a ceifar a vida de muitos de nós, dos nossos queridos, dos nossos mais próximos e de uma infinitude de pessoas que nós não conhecemos, mas que conhecemos através dos números que não nos deixam tranquilos, mas também nos vai criar a convicção de que efetivamente somos poucos para cuidar uns dos outros e se calhar esta é uma oportunidade para nos fazer refletir sobre a necessidade de uma maior proximidade. O que é que consequências é que prevê e antecipa para esta humanidade que tem sido tão pouco próxima uma da outra? Pegando neste assunto, eu acho que é um novo holocausto. Portanto, há uma faixa, antigamente, pronto, no holocausto foram os judeus, neste são os idosos, são os velhos, que estão a ser dizimados a torto e a direito. Portanto, é um novo holocausto. Nós engavetamos os nossos velhos em asilos, tirámos-los do seu ambiente, tirámos as referências e metemos em casas onde eles têm, quanto a mim, uma eutanásia lenta e legal. Saíram do seu ambiente, do seio das famílias, e um infectado num ambiente destes é um rastilho. É um rastilho e temos visto os números estão a diminuir, felizmente, mas estão a diminuir porque já morreu quem tinha de morrer. Muito, é um bocado isso. Já morreu quem tinha de morrer. Agora estão a ser as pessoas vacinadas, começou-se felizmente pelos mais velhos e os mais débeis, mas há que repensar a solução que se dá à idade avançada. As famílias têm de ter condições, têm de as criar, mas têm de ter, não sei como, mas é preciso repensar, para manter os velhos em casa. Os velhos, o contacto entre as gerações mais novas e as mais velhas é importante, está provado ao longo dos séculos que os velhos, os avós, fazem bem aos netos e os netos fazem bem aos avós. Portanto, esta proximidade entre gerações tem de ser mantida, tem de ser repescada, tem de ser reinstituída. Não sei como é que vai ser. Já falam em resorts para os velhos estarem de uma forma mais livre e terem mais contacto entre uns e os outros. Não sei qual é a solução. O certo é que há que repensar. E o tratamento, a aproximação, pois nós pomos as pessoas nos lares e vamos lá uma vez por semana. Será que isso é suficiente? Felizmente que eu fiz isso com uma senhora, a dona Florinda, que estava no mesmo quarto que eu. Felizmente que este contacto via internet é importante, mas é importante o abraço. E oxalá que esta situação passe rapidamente para nós nos podermos abraçar e que tenhamos consciência de que esta proximidade tem de existir e que nós temos de nos empenhar nas associações, nas instituições que existem para chegarmos perto das pessoas. Há muita gente, e a Santa Maria de facto é uma ilha pequena, mas há muita gente sozinha em casa. E nós temos de nos organizar, nós, pessoas que temos obrigação, porque somos cristãs, temos a obrigação de estar próximo dos outros, temos de nos organizar em equipas de visita, de acompanhamento destas pessoas que estão sozinhas e muitas vezes já nem famílias têm, porque a imigração nas nossas ilhas é um facto e há muitos idosos que não têm familiares próximos, filhos, estão imigrados e nós que somos cristãos temos de fazer este tipo de acompanhamento.
Uhum. Há uma cultura de proximidade, ao jeito do bom samaritano, que o Papa Francisco nos reapresenta na Fratelli Tutti. Há também uma espécie de nova amabilidade, não é? Porque, no fundo, esta proximidade também requer alguma amabilidade no sentido da atenção ao outro. O que eu lhe pergunto é, da experiência que a Ana tem tido, e a Ana está comprometida com causas sociais desde o início da fundação de muitas associações, nomeadamente da Fraterna Ajuda Cristã, que tem desempenhado um papel relevantíssimo em Santa Maria. Já vimos a questão dos idosos, dos mais velhos, que esta pandemia veio pôr a nu, uma fragilidade que todos nós já conhecíamos, mas que se calhar metíamos dentro da gaveta escondida, à espera de melhores dias e de melhores soluções, mas há outras gavetas que vão ser destapadas com esta pandemia, nomeadamente a pobreza, nomeadamente o desemprego e tudo o que deriva daqui em termos de perda de dignidade das pessoas e das famílias. Como é que numa região como a nossa, os Açores, onde os índices de pobreza são inevitavelmente sempre negativos, quase que em jeito de uma fatalidade intrínseca que nos está entranhada na pele, como é que nós podemos ultrapassar as consequências sociais e económicas desta pandemia? Não há fórmulas mágicas. Há o empenhamento. Santa Maria tem a Fraterna Ajuda Cristã e tem outra que é a Associação Salvaterra. Eu sou sócia das duas, não tenho tido grande, como é que eu ia dizer, intervenção para além de ser sócia e apoiar, mas são duas associações que estão muito atentas à pobreza. O funcionamento da Fraterna eu conheço mais ou menos o funcionamento das duas. A Salvaterra tem equipas que vão à casa das pessoas, fazem reparações, naquelas pequenas reparações que é preciso nas casas habitualmente, e tem uma loja solidária, portanto tem um papel importante. A Fraterna tem um papel diferente, também dá apoio a famílias carenciadas, não dá dinheiro, portanto tem acordos com lojas, portanto as famílias têm um plafond, têm um limite máximo de consumo nessas lojas, nada de bebidas alcoólicas, nada de bolachinhas, portanto bens essenciais, e é assim que a Fraterna, para além às vezes de dar equipamentos, os Lions também têm um papel importante no apoio a pessoas carenciadas, portanto, há associações. As entidades públicas têm a obrigação porque gerem os nossos impostos. Claro que o rendimento social de inserção não é uma solução, não pode ser uma solução definitiva, mas em situações portanto, de emergência, tem de acudir. As outras instituições também têm de acudir, mas há que ter planos. As pessoas precisam de emprego, as pessoas precisam de dignidade, e a esmola não é digna. A esmola não é digna. A esmola é uma esmola. Sinceramente não tenho. Sei que temos de olhar para o problema, temos de enfrentá-lo, temos de equacionar soluções dignas. A Igreja tem de se empenhar, sei que se empenha, portanto a Caritas Diocesana tem um papel importante também em situações de emergência, mas não são as instituições que são solução. A solução é uma solução política, uma solução governamental, é uma solução de apoio à criação de pequenos empregos, só que as burocracias às vezes travam essas soluções. Em ilhas tão pequeninas como é a Ilha de Santa Maria, que sofre duplamente, por um lado a proximidade a São Miguel e por outro lado também a desertificação e a saída de quadros, a saída dos jovens que se vão formar e que não regressam porque não têm oportunidades, pode ser um caminho para efetivamente conseguirmos inverter esta tendência que está a concentrar pessoas em duas ilhas e as outras ficam praticamente sem ninguém?
Pois, nós nas Ilhas Pequenas temos um problema, portanto, e neste momento há um caso em Santa Maria de Covid identificado, que tem a ver com as deslocações obrigatórias por problemas de doença às Ilhas Maiores. Isto é, as pessoas vão com medo, porque contágio é um facto. As pessoas indo a um hospital ou indo a um sítio onde há circulação de pessoas, há sempre risco de contágio. Nós temos de estar isolados, temos de ter consciência também que não podemos desconfinar à maluca, como se fez no Natal. O governo decretou o desconfinamento, mas as pessoas parece que estavam ali à espera da corrida de São Silvestre, do tiro, para saírem de casa, de uma maneira inconsciente. Não, não pode ser assim. As pessoas têm de ter consciência de que esta doença é altamente contagiosa. É uma lepra, é uma gripe espanhola, seja o que for, é de facto altamente contagiosa e que não podemos andar aí de qualquer maneira, com máscaras. Vê-se, infelizmente, máscaras que já estão a ser usadas há 3 ou 4 dias, que estão sujas, que estão com mau aspecto. As máscaras têm risco de estarem contaminadas e põe-se a mão na máscara, as mãos ficam sujas, faça a vestinha no neto. Pronto, há uma cadeia de transmissão que é preciso conter e só se contém com o confinamento e agora, felizmente, com vacina. E é preciso ter calma, é preciso esperar pela vacina, não vamos estar agora a discutir se A ou B já teve a vacina e eu não tenho. Não, eu tenho de esperar por ela. Quando chegar a minha vez, eu sou vacinado. Mas é preciso termos o cuidado que compete a cada um de nós, não é ao governo. O governo não vai andar aqui a fiscalizar e as pessoas parece que estão à espera de ver a polícia na esquina. Não, nós temos de ter consciência que nós somos parte do problema, mas somos parte da solução, depende de nós. E pronto, as Ilhas Pequenas sofrem, mas também Rabo de Peixe está a sofrer. E as pessoas de Rabo de Peixe têm de ter consciência que só travam o contágio se tiverem cuidado. Não há milagres, Deus está connosco, Deus dá-nos a mão, mas dá-nos a liberdade de nós circularmos e usarmos a máscara ou não. Portanto, temos de ter essa consciência. Ana, a Igreja tem tido um papel determinante e até exemplar, como de resto era seu dever, nomeadamente nas celebrações, acatando todas as normas e todas as regras de segurança impostas pela autoridade sanitária, que é determinante, digamos assim, neste contexto pandémico. Pergunto-lhe, e para terminarmos esta conversa, gostaria de continuá-la, mas efetivamente o nosso tempo está a terminar-se. Eu pergunto-lhe quais são os grandes desafios que a Igreja tem pela frente depois desta pandemia, porque também tem consequências. As igrejas estão mais vazias, porque as pessoas têm medo de ir e ser contagiadas, sobretudo aquelas que até numa leitura de fé adotam um comportamento responsável e não vão. Pois. Mas isso também afasta. Nós já tínhamos índices de participação dominical muito diminutos, esta pandemia veio ainda agravar mais essa situação. O que é que nós, como Igreja, podemos fazer para criarmos e cativarmos novos cristãos, sobretudo junto dos mais novos? Eu acho que a Igreja, concordo que tem tido um papel consciente e responsável, e a utilização da internet para que pessoas que têm medo de ir à igreja, porque o contágio é um facto, têm ficado em casa, afastando-se da prática dominical presencial. A Igreja tem usado os meios de comunicação, a internet, para aproximar essas pessoas da prática dominical, embora em casa. Eu acho que tem sido uma boa solução e o aproveitamento que tem sido feito, pelo menos por algumas paróquias, que tem sido importante. Portanto, nós sabemos que já antes da pandemia, mesmo quando se transmitiam as Eucaristias, há pessoas que se estão à preguiça e que não vão à igreja, mas aquelas que não podem mesmo ir, ou porque
estão debilitadas ou por outra razão qualquer, que têm o direito de aproveitar estas tecnologias e ainda bem. A questão da prática dominical por parte da juventude, a falta de prática dominical é uma realidade. Eu há dias, naquelas memórias que o Facebook de vez em quando nos dá assim de manhã, quando nós acordamos, foi repescada uma memória da paróquia de São João Batista de Vila do Conde, em que na imposição das cinzas a igreja estava cheia de jovens. E eu comentei nessa minha publicação, será que isto seria possível em Santa Maria? Porque os jovens não vão à missa. Portanto, eles foram, aqueles em Vila do Conde, porque os catequistas disseram, meus meninos, hoje é dia de ir às cinzas, vamos embora. E eles foram. Acho que nós somos pouco exigentes, fazemos a catequese, eu já fui catequista, fazemos a catequese e depois deixamos ao cargo dos pais e dos próprios meninos, que já têm vontade, e os paizinhos respeitam muito a vontade dos meninos, é uma violência obrigar as crianças a ir à missa, coitadinhos, não é? Eles vão à escola, vão aprender, vão a crescer, crescem em estatura, sabedoria e graça, não crescem em graça, crescem em estatura e sabedoria, porque crescem em estatura, porque a natureza é assim, em sabedoria, porque são obrigados a ir à escola, em graça, porque vão se querem, se não querem, não vão. A igreja tem de cativar, tem de facto de cativar, tem de arranjar estratégias, não é fácil, pronto, eu recordo-me que há anos atrás em Santa Maria havia um grupo de jovens muito ativo, no tempo do padre Adriano e do padre Tobias, havia um grupo de jovens muito ativo, havia realizações, eu assisti, participei numa realização de Domingo de Ramos num hangar do aeroporto, uma coisa assim participadíssima com jovens, pais de jovens, há que criar estratégias, nem que seja se calhar ir à boate onde eles estão, mas é preciso criar estratégias, chamá-los e até certa idade os meninos não têm quereres, os meninos vão à escola e os meninos vão à catequese e os meninos vão à missa. Acho que há um laxismo da parte dos pais e da parte da igreja também, quer vai, não quer não vai, pronto, um dia há um dia. É assim, eu estive afastada da igreja durante alguns anos, naquela fase da minha juventude, eu fui catequista, tinha 14 anos, fui catequista. E depois, naquela fase das interrogações, para as quais não há respostas, a igreja não dá respostas, e pronto, fui para o Porto estudar e afastei-me. Felizmente que tive a oportunidade quando a minha filha mais velha começou a andar na catequese, eles foram batizados depois, já grandinhos, mas quando eu interroguei-me, então, mas a minha filha é obrigada a ir à catequese, estou a dizer, Aninhas, vais à catequese, e tu, como é? E nessa altura eu aproximei-me e fui bem acolhida, felizmente fui muito bem acolhida. Mas as estratégias são complicadas e a gente tem de as procurar. Mas ficam aqui grandes desafios para a Igreja, sobretudo porque é um bocado o reflexo também dos ciclos que todos nós vivemos um pouco, todos nós que temos família, que é na fase da borbulha, começarmos a interrogar-nos sobre questões que depois não temos resposta, afastamos e depois regressamos com os filhos. Se calhar está a faltar a catequese de adultos também para nos ajudar a fortalecer. Ana. Nós tivemos em Santa Maria, deixa-me só dizer, nós tivemos em Santa Maria uma fase muito boa de catequese de adultos e é preciso de retomar. Tivemos uma altura pronto, volto ao Padre Adriano e ao Tobias, depois tivemos ainda com o Padre Vítor algumas sessões, pronto, e é preciso voltar, é urgente. A pandemia não pode justificar tudo e nós estamos a justificar muita coisa com a pandemia. Fica o Melhores tempos repto. virão.
Sim, fica o repto para o Serviço Diocesano de Apoio à Evangelização, à Catequese e à Missão, para de facto também caminhar no sentido de estimular as catequeses de adultos, a catequese em família, como meio de reaproximar também os mais novos da Igreja. Foram palavras que abrem certamente novos caminhos na Igreja Açoriana. Oxalá. É à próxima semana. Muito obrigada. Obrigada, obrigada.